Kakujo, que uma hora foi o inimigo, agora vai unir forças com Takemichi. Eles dois vão caminhar juntos agora para que consigam deter Sanzo Haruchio, que já está se preparando para poder controlar aquele trem, enquanto o desastre já está prestes a acontecer de verdade. E eu admito que esses spoilers foram um dos mais confusos da história para poder entender tudo o que aconteceu. Mas vamos seguir para o capítulo 254 de Tokyo Revengers. Então vamos lá, a primeira página que foi revelada é literalmente o início do capítulo, que é como se tivessem containers que estavam desabando lá de trás daquela arena, começando a colapsar, talvez por causa do trem que o Sanzo acabaria atingindo aquele local, ou até mesmo alguma obra que eles nem sabiam que estava acontecendo, que acabaria deixando tudo espalhado de um lado para o outro. Mas uma coisa que me causou um pouco de estranheza é que alguns membros da Toma estão ali de pé, só olhando aquele desastre acontecer, ao invés de correrem, ou como eles estavam na visão, já desacordados sem saber de nada. Mas essa nem é a parte mais importante de todos os spoilers. E vamos lá, o título também se chama Acidente de Trem. E começa tudo na mesma visão que o Takemichi estava tendo, como se fosse no meio daquela intersecção onde ele estava tendo a visão até ele se levantar de novo, querendo ir até o Sanzo Haruchio. Do mesmo jeito que foi mostrado lá no final do capítulo 253. E ele está vendo que o Sanzo está controlando aquele trem na máxima velocidade que ele era possível de alcançar. E nesse processo, Hakai, Mitsuya e Shifuyo morreram bem na frente dos seus olhos, soterrados por causa daqueles containers que caíram mais cedo. E sendo sincera, eu ao mesmo tempo queria que isso fosse real, como estou feliz de não ser, já que o Shifuyo é um dos personagens mais incríveis e um dos favoritos da obra. Mas também, se tivesse pelo menos alguma morte agora, já daria um pouco mais de peso pro Takemichi, que ele já não seria capaz de salvar alguns deles. Mas não tem relação com um certo sentido. Eles nem mesmo estavam perto dos containers na hora que foram derrotados pelo próprio Hanma. É possível ver na imagem que eles estavam ao lado de trilhos e não perto de containers. Isso é algo que provavelmente foi um furo, ou que eles estão querendo mudar a posição deles, ou se levantaram e foram lá para perto sem querer. Mas de uma forma ou outra ainda é estranho, e com os dois lados da situação da guerra ficando cada vez mais caóticas, até a Kanto estava fugindo para longe daquela queda que viram. Mas podem ficar mais calmos, que isso tudo era só uma visão que foi um pouco mais longa e duradoura do que os outros que eram normais. Deve ser porque tem muita morte e muitas pessoas envolvidas, do que nas outras visões que era somente uma. E mesmo assim o Takemichi queria ver mais, ele queria detalhes para não dar um tiro no meio do escuro, e tentou tocar os trilhos mais uma vez, mas isso não resultou em nada. Infelizmente, ele não pode controlar a sua visão do futuro, e pelo visto ele não vai conseguir nem nunca. E ele está outra vez indo salvar os seus amigos sem saber de muita coisa. Mas ele sabe de um momento, aquele que vai fazer tudo isso é o Sanzo Haruchio. E claro que o Takemichi não ia permitir que ele sequer chegasse perto de conseguir fazer isso. E mesmo com Kakujo chegando perto dele e tentando golpear, ele ignorou e começa a sair correndo para poder se livrar do Kakusho e ir direto para o Sanzo. Não vai precisar ter que enfrentar ele para poder depois ir até o irmão da Senju. E para se livrar mais rápido, ele disse uma frase que deixou o Kakusho bem confuso, de que se ele não for, todos vão morrer pelas mãos do Haruchio. E assim ele foi que nem um ligeirinho tentando correr para longe, mas o Kakusho não desistiu e começou a pedir explicações para ele enquanto corriam. Mas tudo que o Takemichi grita para ele é que ele não quer ver os seus amigos morrerem de novo, não mais uma vez. E se o Kakusho tivesse pelo menos um pouquinho de QI naquela cabeça dele, ele iria ver o rosto do Takemichi em desespero e saberia que não estava mentindo para ele. E ainda diz, mais pra frente, que até eles conseguirem parar com sucesso o Sanzo, o Kakusho vai ser o seu segundo no comando, para prevenir que o pior aconteça de verdade. Ele também não ia gostar de ver outras pessoas morrendo naquele campo de batalha. E enquanto eles estavam tendo aquela reuniãozinha de amigos de infância que estão voltando a ser amigos, o Sanjo já estava entrando naquele trem como prevíamos, ele que vai controlar.
para poder se preparar para pilotar aquilo como se precisasse para matar todos. Mas não parecia estar dando tanto resultado quanto ele estava imaginando, e ainda fica falando sozinho sobre a sua dificuldade. Mas também poderia ser que ele estivesse comentando com algum outro alguém que estivesse ao lado dele para também executar esse plano. Mas cadê o Mike e o Angry do capítulo passado? Nós estávamos esperando o Ogro Azul, ou talvez uma batalha entre os dois. E eles simplesmente desapareceram, mas isso pode até confirmar que não foi ideia do Mike pedir para o Sanzo Haruchio matar todos eles. Exceto por um pequeno detalhe: se o Sanzo quisesse matar eles, já tinha feito isso há muito tempo. Poderia até ter matado a Senju com mais golpes de ferro. Mas ele não fez isso, então tem que ter um plano por trás de tudo. E então, do nada, um jovem que deve ter entre 16 a 18 anos no máximo, aprendeu como mexer no trem. Será que ele apertou todos os botões até ver o que acontecia com cada um deles? Até perceber que ele estava começando a andar. E por um milagre estava funcionando facilmente, toda a facilidade do mundo, sendo que parecia que tudo lá naquela área era meio velho ou nem estava sendo usado por um bom tempo. Mas sim, estava funcionando, a nível de um trem novinho com seu maquinista Sanzo. E no quadro seguinte, ele ouve alguém chamar o seu nome. E não tem como ser o Mike, não mesmo. Por mais assustado que o rosto dele se pareça, não era ele, era a voz do Takemichi, já que logo depois, quando ele sai do trem, perguntando quem era que estava ali para perturbar o seu novo trabalho como maquinista, ele observa e quando sai de lá, chegou que era Takemichi e Kakusho parados juntos ali na frente, e todos confusos ao mesmo tempo, bloqueando o trem. E então eles meio que começam a ter uma conversa entre lá os três, para tentar impedir o Sanzo. Mas o que será que o Takemichi falou ou aconteceu para que o Sanzo ficasse com aquela expressão na cara dele? Uma cara de suspeito, mas ao mesmo tempo assustado e surpreso. Até o Kakusho ficou daquela mesma maneira. Será se ele poderia ter falado na cara do Sanzo que viu ele matando todos os seus amigos na frente dos seus próprios olhos? Ou talvez perguntando qual eram as intenções dele, seus objetivos. Isso seria bastante para surpreender ele completamente por saber de seu plano. Mas aparentemente essa conversa vai ter que ficar para o capítulo oficial, já que as falas estão praticamente cortadas em cada um dos quadrinhos. Mas por acaso, será que eles vão acabar tendo alguma luta? Já que o Kakusho e o Takemichi estão unidos, o Sanzo não vai ter nenhuma chance de ir contra ele sozinho, aqueles pirralhos encheridos. E poderia até mesmo chamar alguém para ficar ao lado dele. Eu aposto que pode até ser o Hanma, já que não vimos ele em mais nenhum tipo de luta antes. Somente o Mike que está lá ocupado com o Angry até agora. Mas enfim, tudo isso é especulação para saber o que vai acontecer no capítulo que vai lançar nesta terça-feira e também como é que o Takemichi vai salvar os seus amigos. Se vocês também acham que vai ter alguma luta ou alguma briga emocionante para tentar complementar esses capítulos onde alguém quase morreu do nada, já deixa um like aqui embaixo. Nós também queremos saber que você também acha que tem tudo isso nesse capítulo e também o que vamos ver nos próximos. E se você também apoia a Tokyo Revengers e está acompanhando os capítulos recentes, nos acompanhem também. Fazemos review toda semana para vocês. E até a próxima!